Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Manhã de 10 de março de 2025, segunda-feira, 31 graus neste exato momento. O céu está limpo, a possibilidade de chuva 0%. A umidade relativa do ar está em 39%, mas não se engane, ela vai cair, porque nós iremos subir a temperatura até 35 graus. Hoje pela manhã nós tivemos 21, amplitude térmica aí de 14 graus. Está muito complicado para o pessoal que tem problemas respiratórios. Você que tem aí problema de asma, você que tem problema aí com gripe, com sinusite, renite, está sofrendo nessa situação. É por causa dessa amplitude térmica e por causa do clima muito seco, tá bom? Tá muito seco, então é o verão brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, e nós estamos enfrentando os últimos dias aí de verão, né? No verão 2025, mas que você deve tomar alguns cuidados para que você não tenha mais problemas ainda. Hidrate-se bastante nesse tempo e procure não fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Isso é até um recadinho que eu vou dar aqui de algumas pessoas que que têm em suas casas ambientes favoráveis para a criação de escorpiões, ratos, cobras, baratas e muitas outras coisas mais. Animais peçonhentos gostam de lugares sujos, tá? Lugar onde está acumulando resto de construção civil, tijolo, telha, madeira, aquelas latas velhas, aqueles trem que não vai usar nunca e está acumulado lá no fundo do quintal e a pessoa não joga fora, tá? Então, favorável para isso aí. E outro é aquele que guarda aquelas garrafas, aquelas latas, aqueles negócios, fica cheio de água parada, água limpa, quando chove a água fica acumulada ali, e aí essa água que fica acumulada também dentro da piscina, dentro daquele reservatório, atrás da televisão, da geladeira, né? Televisão não, né? Da geladeira, do degelo automático, aquela aguinha lá é uma água super favorável para poder ser um criador do mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. O mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar, ela pode te levar a óbito. Então, acabe com os escorpiões, acabe com os mosquitos, limpando a sua casa. Lugares, ambientes favoráveis, você deve exterminar. E exterminando o mosquito e os escorpiões, você já vai fazer muita coisa, já vai ajudar bastante. Outra coisa é não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é para andar para a rua sem camiseta, aquela situação de ficar fazendo exercício 1 hora, 2 horas da tarde, isso não vai ajudar em nada. Aliás, vai te atrapalhar, porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Os estudiosos que estão dizendo que não é bom que se faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Pronto. Você obedecendo isso, estará favorecendo, ajudando a sociedade, ajudando cada um de nós também, tá bom? Então, tenho aqui um tema da mensagem. Eu quero fazer um esclarecimento. Toda vez que a gente mudar o tema da mensagem, que são 5, a gente muda a imagem. Fica mais fácil para você procurar depois. Se você quiser entrar lá no YouTube e procurar, você vai olhar e ver qual é a imagem que está lá e aí você já sabe, tem a igreja no fundo, tá aí, é essa aí. Então fica mais fácil para você achar quais são as mensagens referentes a esta série aí, que são 5 mensagens, né? Na realidade nós estamos colocando aí uma fé inabalável em tempo de incerteza e permanecendo firmes quando o mundo se abala. Lembra que nós começamos falando do fundamento da fé em tempos turbulentos e depois nós passamos por aquela situação de comunidade da fé em uma obra que deveria ser, em tempo de isolamento, um ponto de referência. Aqueles que têm uma esperança cristã em tempos de ansiedade, foi o que nós falamos ontem, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Então, está lá em 1 Pedro, né? Então, hoje, a mensagem é integridade cristã em uma cultura de relativismo. Nós estamos vivendo esse tempo de relativismo. Nada mais é absoluto, nada mais é único, nada mais é exclusivo, nada mais é alguma coisa que não tem mudança. Sempre tem uma situação de explicação. Mas quando Paulo, usado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, colocou uma palavra lá no capítulo 12 de Romanos, eu acho que esse versículo eu coloquei aqui e eu vou colocar ele para vocês aí. Tá aqui.
Capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, aos irmãos de Roma, no capítulo 12, versículo 2. O que Paulo estava dizendo? O que Paulo estava escrevendo para esse povo? Eu vou deixar esse texto aí para você ir fixando bem esse texto aí. O que Paulo estava dizendo é que, o relativismo moral está permeando a nossa sociedade, com uma ideia de que cada pessoa define a sua própria verdade. Numa sociedade onde cada um tem a sua verdade, fica difícil você saber que a integridade cristã, nesse tempo de relativismo, está valendo. Então Paulo já estava dizendo, defina você a sua posição em cima da palavra. Paulo estava desafiando a mentalidade dos irmãos, chamando eles para não apenas resistir à conformidade cultural. Estava dizendo para eles, não entra nessa. Não vai por esse caminho que vocês vão se tornar conformados, vocês vão ter a mesma forma dos outros aí. Experimentem a transformação interna que vem através da palavra, através de Jesus Cristo, que nos permite discernir qual é a vontade, a boa, perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou é ao contrário, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que ele está falando para esse pessoal. Olha vocês aí, meus irmãos romanos, façam isso. E aí a primeira coisa que ele fala bem taxativo em cima daquela situação de Hebreus no capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, ou eternamente. Entende? Não há mudança. Os valores imutáveis em um mundo que está cheio de mudança, principalmente nos de hoje, de 2025, eu não sei quando você vai estar vendo essa mensagem, mas os valores que são imutáveis em um mundo que vive em constante mudança estão sendo atacados toda hora. Existem pessoas que sabem que a imutabilidade de Cristo precisa ser a nossa âncora como ética. Enquanto o mundo constantemente redefine o que é certo ou o que é errado, vira e mexe, eles não, isso aí não é bem assim. Isso precisa ser interpretado assim. Até grandes teólogos, grandes homens, que anteriormente nós dizíamos homens de Deus, agora já estão também fazendo uma relatividade entre o que é certo e o que é errado, com base na opinião, nas novas opiniões ou nas novas teorias. Nossos valores permanecem ancorados na natureza eterna de Cristo. A natureza eterna de Cristo é essa natureza aí. Ele é o ontem, ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos estar firmados nesta palavra. Não pode mudar, não. Isso não significa uma rigidez cultural, religiosa, nada disso. É a firmeza moral fundamentada na palavra, nos princípios eternos. Não vai mudar. É essa a situação. Essa firmeza eterna nós precisamos ter em Jesus Cristo. Tá bom? Então, existem valores imutáveis que o mundo, com as suas mudanças muito rápidas, radicais, vão fazer com que nós possamos, às vezes, querer nos conformar com o mundo. Nós precisamos, a primeira coisa é, existem valores imutáveis em um mundo que está em pleno processo de mudança, tá bom? A segunda coisa é que nós precisamos falar a verdade em amor. Não é só bater, sabe aquele negócio? Bate e é assim. Não é isso. Nós precisamos saber assim, carta de Paulo aos Efésios, se não me falha a memória, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, tá? 15. Diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, ao pessoal de Éfeso, né? Capítulo 4, versículo 15. Nesse tempo de dificuldade, muitos cristãos, muita
daqueles que se dizem cristãos escolhem falar a verdade sem amor. Tem gente que gosta de bater. Aí eles tornam-se legalistas, julgadores, e não é isso. A palavra de Deus não está para isso. Tornar-se legalistas, julgadores, não. Ou amar sem a verdade. Sabe aquele negócio de amar, assim, você acaba se tornando relativista. E é permissivo. Relativista permissivo aí. Paulo nos chama, o apóstolo Paulo está nos chamando ao difícil equilíbrio. Não é fácil, é difícil. Manter a integridade da verdade bíblica enquanto comunicamos a genuína compaixão e amor de Deus, respeitando a dignidade de cada pessoa, tá? Como portadora de uma imagem que é de Deus também. Não é bater, não é chegar e só falar e acabamos sendo legalistas, julgadores. Não é isso. Nós só temos que colocar a palavra em amor. Em amor. Tem que falar em amor. Para quê? Para que essas pessoas tenham ou se sintam respeitadas na sua dignidade pessoal. Não afrontadas. Que elas sintam-se respeitadas. Você quer fazer assim? Pode continuar fazendo, mas o conselho é que você faça de tal forma. Por quê? De tal forma você vai ao céu. Desse jeito que você está fazendo, você não vai ao céu. Simples assim. É como a gente fala todos os dias, né? Você quer correr o risco de ter o mosquito da dengue dentro da sua casa? É uma opção sua. Você tem o livre-arbítrio aí, decide. Só que você não pode querer colocar uma sociedade em risco por causa que você deixa criadores na sua casa. Se a sua casa é muito próxima uma da outra, você acaba também com a possibilidade de estar transmitindo dengue, escorpiões, fornecendo escorpiões, ratos, baratas para pessoas que moram próximas. É assim. Então a primeira coisa é que você não pode mudar os valores. Os valores são imutáveis. O mundo pode mudar, mas os valores que estão aí fundados nos princípios eternos não podem ser mudados. Tá? Você precisa falar a verdade em amor. Segundo tópico. O terceiro é que você precisa resistir à tentação de relevância cultural à custa da verdade. Eu vou falar em conformidade com aquilo que eles estão querendo, porque senão eles vão sair. Já saíram. Se existe a possibilidade da sua audiência, da sua membresia ou daqueles que estão juntos com você quererem sair da igreja porque você está falando a verdade em conformidade com a palavra e em amor, desculpa, eles já estão fora há muito tempo, eles não aceitaram a Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, é a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está falando do povo, das pessoas. Não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de pessoas, de mestres, homens líderes, que, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, sabe? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Entregando-se às fábulas. Tem gente que gosta de fábula. Porque vai prosperar. Tem o pessoal, os coachings aí que estão treinando, e eu não sou contra os coachings, não. Treinamentos, existem treinamentos muito bons aí. Mas só que quando o treinamento parte para o lado de relevância cultural e que você vai cercear a verdade, você vai colocar a verdade em segundo plano para poder ficar de bem com a sua audiência, deu problema. Paulo previu que a igreja enfrentaria a tentação de diminuir ou diluir e minimizar a mensagem para agradar a cultura. É verdade, Paulo já estava, através do Espírito Santo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso.
E hoje nós vemos que as igrejas e os líderes têm abandonado doutrinas bíblicas centrais para serem relevantes, para serem pessoas importantes. É assim. A verdadeira relevância não está em conformar-se aos desejos daqueles que estão ouvindo, né? Da audiência, daqueles que são membros, mas em oferecer uma mensagem eterna que responde às necessidades mais profundas da alma humana. É isso. Tem que responder às necessidades mais profundas da alma de cada ser humano. Essa é a verdade que vai mudar a eternidade de cada uma dessas pessoas. E por último, o quarto, resistindo à tentação da relevância cultural à custa da verdade, é o terceiro. O quarto, sendo luz em meio às trevas. Né? Ser luz em meio às trevas. Quando Jesus disse que nós seremos luz, nós devemos ser luz. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e 16, diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso. Jesus não mandou um comando assim que, tornem-se luz. Não. Ele declarou que nós somos, vocês são. Vocês não vão se tornar, ou mantenham, ou façam. Não, ele está dizendo assim, vocês são a luz do mundo. A nossa identidade precede a nossa atividade, as nossas atitudes, os nossos atos. Então, a nossa identidade é eu sou luz, por isso eu faço isso. Em uma cultura que é moralmente obscurecida, que está na plena escuridão, nós estamos vendo que não devemos nos esconder em grupos, em guetos, e principalmente guetos religiosos, sabe? Aquela situação da gente ter aí um grupinho que a gente faz parte, parecendo um clube religioso, e aí você não consegue mudar a história, nem influenciar pessoas, você estando dentro dos seus guetos. Nem você não precisa estar no meio da escuridão, né? Ficar lá diluindo aquilo que você é no meio da escuridão que está ao redor. Nada disso. Não é porque você está, ou que você é luz do mundo, que você vai lá para a avenida, para o carnaval. Você não precisa disso. As pessoas precisam entender isso antes de até fazer o carnaval, de até organizar o carnaval. Elas deveriam ter vergonha de saber que nós, como crentes, como cristãos, não apoiamos esse tipo de situação, não gostamos desse tipo de situação, e aí eles ficarem com vergonha de fazer isso aí. Mas infelizmente ainda não tem. Por quê? Porque a luz brilha mais intensamente quanto mais densa é a escuridão. Sabia disso? Uma luzinha de nada, se você acender um palito de fósforo no meio de uma escuridão mais escuro mesmo, você vai ver que ela faz assim um efeito tremendo, como se fosse uma luz de 200, 300, 400 watts. Porque o contraste entre esses valores do reino de Deus, e os valores seculares nunca foram tão necessários e nítidos como nesse tempo de 2025. Existe uma necessidade muito grande dos valores do reino serem propagados nesse tempo de 2025. Então, nós precisamos ser luz? Sim. Vós sois o sal e a luz da terra. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos aqueles que estão propagando o evangelho de Jesus Cristo. Então, fica aí para você essa mensagem, essa reflexão, que você é luz. Você não vai se tornar luz, você é luz. Jesus não deu um comando assim que fala assim, tornem-se luz. Não, ele declarou, vocês são luz. A nossa identidade
precisa mesmo ser ou preceder toda a nossa atividade. Tá bom? Tá falado? Então tá bom. Amanhã nós vamos para o último e aí sim eu vou trocar a imagem de fundo, tá? Amanhã o tópico 5 vai falar, missão e serviços em tempo de crise, sabe? Quando Jesus falou lá, vou só dar um spoilerzinho aqui para você. Ide por todo mundo, ele falou assim, se não estiver em crise, se não tiver com problema, se não tiver em dificuldade, ide por todo mundo. Não. Ele não falou nada disso. Ele falou que é para ir em todo tempo. Qualquer tempo que seja. Seja ele tempo de frio, de calor, tempo de necessidade, tempo de crise, tempo de GUERRA, né? Quando o tempo for assim, você precisa continuar pregando. Então, a nossa missão e serviço em tempo de crise é amanhã, o tópico 5. Esse é o tópico 4, amanhã o tópico 5. E nós fechamos essa série de mensagens a respeito desta situação de tempos de dificuldades, tempos de problemas, tempos de necessidades. Nós precisamos ter uma fé inabalável em tempos de incerteza e em tempos em que o mundo está se abalando por qualquer coisa. Qualquer notícia, ela voa, ela está muito mais rápido do que anteriormente, ela chega muito rapidamente através da internet, através da situação digital, e com isso o mundo se abala de uma hora para outra por causa dessas notícias. Então, nós precisamos ter uma fé inabalável em tempo de incerteza, que é esse tempo de dificuldade, tempo em que o mundo está se abalando por qualquer coisa. Tá bom? Dado esse recado, nós vamos para as nossas orações. Todo mundo agora já tem aí, né? Uma relação de pessoas. Aqui, eu também tenho. Nesta segunda-feira, muitas pessoas aceitaram a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Muitas. Pessoas que estão chegando para serem atendidos nos hospitais de Ribeirão Preto, de Campinas, de Barretos, o pessoal que está chegando em lugares como São José do Rio Preto, né? O pessoal de São Paulo, que Deus abençoe vocês também. E todas essas pessoas estão ouvindo e vendo a nossa palavra, a mensagem logo pela manhã, e muitas decidiram por Jesus. E eu gostaria de orar por todos vocês, tá? Aqueles que chegaram agora aqui na live e que não são de Ribeirão, tá? Que são de longe, aquilo que a gente fala a respeito de dengue, de mosquito da dengue e do escorpião, se a sua realidade, que eu entendo que é uma realidade brasileira de todos os lugares, tá? Se a sua realidade não for essa, você tá tranquilo, tá? Se você tá, moro num apartamento, tá tudo limpinho, não tem... Amém. A mensagem precisa ser falada e ela é para todos, tá? Vocês, infelizmente, aqueles que não têm, assim como eu também não tenho, mas nós precisamos falar. Então vocês me desculpem, me perdoem aí, vocês que já estão cumprindo. Mas é que tem muita gente, principalmente aqui na live, que não limpa e que depois vai para a UPA. Aqui em Ribeirão Preto é UPA, né? Aí na sua cidade, no estado de Minas é o UAI. Cada lugar é uma coisa. Então, se você não tem esse problema, amém, tá bom? E você que está chegando agora, seja bem-vindo. A nação da fé. Aqueles que estão caminhando com os pés na terra, mas a mente e o coração lá no céu. Nós vamos chegar lá. E eu quero ajudar a cada um de vocês naquilo que for possível e necessário a chegarem no céu. Tá bom? Vamos orar? Eu estou muito feliz por muitas pessoas terem aceitado a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Hoje nós vamos tentar fazer com 30, tá? Vamos fazer com 30 porque o pessoal está precisando aí que a gente faça com 30. Quando puder a gente faz 40, 50, não interessa. Vamos fazer hoje com 30, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias que estão passando pelo luto, aquelas que foram enlutadas nesses últimos dias, nesse último mês, no ano de 2025 e ainda estão lutando com esta situação de cerceamento, de distanciamento, daqueles que foram e deixaram muitas saudades. Eu oro
para que todos eles sejam acalentados pelo Senhor, consolados pelo Senhor. O Senhor é o Deus da consolação. O Senhor sabe consolar o ser humano, porque foi o Senhor que fez o ser humano e o Senhor sabe muito bem como ele funciona. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, o Espírito Consolador, esteja sobre a vida de cada membro da família, aqueles que são amigos, aqueles que são parentes, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Que o Senhor possa fazer o melhor na mente e no coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Muito agradecido porque o Senhor os trouxe até esta live, porque o Senhor deu essa oportunidade a cada uma delas para que elas pudessem ouvir a tua palavra e aceitar a tua palavra. É a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que garante a eternidade a cada uma dessas pessoas. Por isso eu te peço em nome de Jesus que aceite-as como filhas e filhos queridos que são e perdoe os seus pecados escrevendo os seus nomes no livro da vida. E firme os seus pés, meu Pai, para que não desviem da palavra, que não desviem do propósito que é chegar aos céus. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, eu oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família, oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pela vó Hilda, a vó Luzinete, a vó Tereza e as suas famílias, oro também pelo Eduardo ali de Piracicaba, que já está no processo e o Senhor já está fazendo uma grande obra na vida dele. Oro pela vó Neuza, pela Sandra, a avó Neuza, mãe da Sandra, que é mãe do Pedro e do Vitor, que são netos da avó Neuza, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida desta família, socorrendo, dando graça, saúde, paz e muita prosperidade sobre cada um desses membros dessa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos, que estão nas universidades, que estão nas escolas, que estão nas creches, que estão estudando nesse momento, que a mente seja aberta para que possam aprender aquilo que é necessário e aquilo que é digno de se aprender dentro de uma escola, de uma instituição educacional. Eu oro pelos doentes hospitalizados ou não, aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que estão sendo tratados por particulares, por pessoas que são cuidadores, por familiares, que o Senhor dê graça a cada um deles também. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão passando por grandes problemas espirituais, sentimentais, emocionais, físicos. Eu repreendo em nome de Jesus todos esses inimigos, todas essas doenças, todos os espíritos malignos que estão atuando na vida dessas pessoas. Vocês estão repreendidos em nome de Jesus. Vocês deixem esse organismo, esse corpo, não pertence a vocês. Essas pessoas são do Senhor Jesus Cristo e você não tem poder sobre a vida delas. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida de cada uma dessas pessoas. Aqueles que são empregadores, aqueles que são empregados e aqueles que estão desempregados. Que os desempregados estejam se capacitando para assumir uma vaga de emprego aonde tem um empreendimento, seja ele grande, médio, pequeno, micro, mas que possam estar aptos para exercer a função que está sendo requisitada. Aqueles que estão empregados, que possam fazer valer a pena tê-los como empregados e que possam ser bênção na vida desses que são empregadores e que esses empregadores possam ser bênção na vida dos que estão empregados e daqueles que estão procurando um emprego também. Que todo empreendimento tenha o seu lucro digno para que possam manter-se funcionando num país que está passando por grandes dificuldades e por grandes problemas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz com Deus. Uma grande semana, uma grande tarde, uma manhã de segunda-feira. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia também, tá bom? Deus abençoe. Até mais tarde.